Fala galera, beleza? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal. Eu sou Henrique Elias e aqui eu trato sobre o desenvolvimento pessoal, sobre crenças, sobre emoções, sobre talento. Espero que você esteja curtindo. Se tiver alguma sugestão de vídeo, mande aqui pra gente, me siga lá no Instagram e se fizer sentido pra você, mande esse vídeo para mais pessoas. Você já deve ter chego até aqui, visto qual que é o título desse vídeo e é exatamente sobre isso. Por que eu deveria trabalhar o meu lado espiritual? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero deixar claro, não falaremos aqui sobre religiões, beleza? A questão aqui não é a religião. A questão aqui é, eu, Henrique, acredito que toda a nossa vida, tudo que a gente conquista, tudo que a gente vai atrás, está baseado basicamente em 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar físico. Por quê? Não porque eu sou professor de educação física, nada disso, mas porque você precisa do seu corpo. Aonde você mora, especificamente no mais restrito, não é na sua casa, é dentro do seu corpo. Se o seu corpo não estiver funcionando bem, você não vai conseguir nada, você não consegue fazer as coisas. Eu gosto de um exemplo que talvez alguém fale, nossa Henrique, que pesado. Mas é um exemplo real. Quando a gente pensa, por exemplo, no Stephen Hawking, que foi um grande físico, ele teve o problema, se eu não me engano é ELA, o nome da doença que ele teve. Ele ficou preso numa cadeira de rodas e graças ao avanço da tecnologia, ele conseguia falar por meio de um sintetizador. Se não houvesse esse avanço da tecnologia, provavelmente 90% das ideias dele ficariam presas dentro da mente dele. Ele não ia conseguir comunicar para ninguém isso. E, mas é uma doença que não se sabe a origem, não vou entrar nessa discussão. A discussão aqui é importante você cuidar do seu físico. É importante que você faça exames regularmente, que você, coma coisas boas, que você faça um exercício físico. O seu corpo não foi feito para ficar parado, ele não é uma cadeira que ela é estática. Não, ele foi feito para você realmente colocar ele em movimento e a modernidade faz a gente fazer o quê? Fica aí, você desse lado da tela, eu desse lado, os dois sentados assistindo, um falando, o outro ouvindo e acaba com a movimentação do corpo. Então, não é legal isso. Então, cuide do seu corpo. É a primeira coisa. Que ele esteja pronto para você conseguir fazer o que você quiser. O segundo ponto muito importante é intelectual. E quando eu falo intelectual, não é apenas de conhecer mais, adquirir conhecimento, é você ter uma inteligência propriamente dita de QI, digamos assim, de conhecimento técnico e tudo isso, que sempre vai ser importante na sua área. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas até um ano atrás não se falava de ChatGPT, não se falava de Bard, não se falava de Midjourney, nada disso. E hoje é comum, como se a gente voltar, 10, 15 anos, não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha... Então, é importante que você esteja sempre se atualizando, de fato. Segunda coisa é a inteligência emocional. Então, como você reage às coisas que acontecem com você. Nada é aquilo que aconteceu. Tudo é como você reage ao que aconteceu. Então, eu posso fazer uma coisa muito boa para alguém, essa pessoa ir lá e interpretar de uma forma completamente errada e repassar isso pra frente falando assim, nossa, o Henrique fez isso, isso e isso, ele tá querendo isso, isso e isso. Eu, não, cara, eu só fiz por causa disso. Era esse o meu objetivo. Então, a gente vai entrar em crenças e não é o assunto de hoje. Mas é importante que você trabalhe também a sua inteligência emocional, a sua inteligência social, de como você lida com as pessoas, como você fala, como você se porta. Então, toda essa parte de inteligência a gente também precisa. Então, o físico, o intelectual e o espiritual. Quando eu entro no espiritual, a gente vai falar agora mais profundamente. Por que eu coloco como um dos 3 pilares a parte espiritual? Para mim é uma coisa muito simples. Se um corpo morto e um corpo vivo não dependem só de um coração batendo, tem um algo a mais. Se existe um algo a mais que eu não tenho controle, que você não tem controle, que a gente chama de alma, espírito, sopro de vida, centelha divina, como você quiser chamar, existe algo a mais que a gente não tem controle. Então eu tenho controle do meu corpo até certo ponto, eu tenho controle, tento ter controle da minha mente, mas eu não tenho controle sobre um algo a mais. Então se eu não tenho controle desse algo a mais, eu deveria me relacionar com ele de alguma forma. Então, quando a gente olha estudos que falam sobre mindfulness, você meditar, você ter uma conexão com o transcendente, todos esses estudos mostram que é importantíssimo esse tipo de relacionamento, seja religião, seja meditação, seja o que você queira fazer nesse sentido. Existem comprovações científicas dos ganhos. Existem alguns testes que foram feitos já
sobre dar um remédio normal para algumas pessoas e outro placebo para outras. Você já deve ter visto vários estudos sobre isso. E as pessoas que acreditavam que estavam tomando, só pelo fato de acreditar, e aí a gente vai voltar para as crenças, mostra que essas pessoas tinham uma melhora também. Óbvio que quem tomava o medicamento muitas vezes tem uma melhora maior, mas existe já uma melhora só pela crença que está tendo isso. Eu tenho a minha religião e ela, nesse momento, não importa muito para você, mas a questão é que você cuidar do seu espiritual, eu não estou falando de você cuidar do seu lado religioso. Eu não estou pedindo para você ler a Torá, para você ler a Bíblia, para você acreditar no que o pastor diz, ou começar a ir na missa, começar a frequentar um Umbanda. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que o seu espírito, o que move você, ele deveria ser cuidado. Então, cuide dele, seja por meio de uma meditação, seja por meio de uma religião, e estude ele. Não negligencie isso. Porque quando você entra num estado, por exemplo, depressivo, você sente dores físicas, você sente quase que dores mentais por causa disso, mas parece que é o seu espírito que está sofrendo. Então, se você não para olhar para dentro em nenhum momento, você não para revisar isso, você tem um físico muito bom, então você é forte, você é esbelta, você, sabe, tem um tanquinho, bababá, beleza, você é muito inteligente, você é... Só que o seu lado espiritual, a sua mente é uma mente perturbada, que pensa em mil coisas ao mesmo tempo, que você não consegue silenciar, respirar, focar, e é isso que eu chamo de espírito. E essa conexão com o transcendente, com aquilo que eu não consigo explicar, eu consigo sentir, eu consigo falar sobre isso, mas eu não consigo explicar. Então, quando a gente pensa em milagres, milagres diagnosticados mesmo, que a medicina não explica, fala, cara, a gente vem até aqui, daqui para frente é considerado um milagre. E se a gente tem isso, existe um algo maior. Por mais cético que você possa ser, por mais teórico que você possa ser, se você conseguir explicar todas as coisas, muito bem, mas se você não consegue explicar todas as coisas, se existe alguma coisa que fica pendente, é esse lado espiritual que entra. Então, trabalhe o seu lado espiritual, não negligencie isso de forma alguma, porque a partir do momento que você deixa de lado o seu lado espiritual, você vai começar a deixar de lado todo o resto da sua vida. Em algum momento, esse lado espiritual vai te cobrar. Em algum momento, isso vai te fazer falta. Em algum momento, isso vai te doer. Então, Henrique, você está pedindo para eu buscar uma religião? Não. Eu estou pedindo para você se relacionar com o seu eu, com o seu Deus, se você acredita em Deus, ou com o universo, com a energia, com o que você quiser. Existem diversas provas, existem diversos estudos sobre isso, e eu, Henrique, todas as vezes que eu tenho uma mentoria, por exemplo, é uma coisa que eu pego no pé. Quanto você está cuidando do seu espírito? Porque se o seu espírito não estiver em paz, você não vai conquistar nada daquilo que você quer. E mesmo que você conquiste, você não vai ser feliz, porque o seu espírito não está em paz e não dá para negligenciar isso. Não é corpo, não é dinheiro, não é inteligência simplesmente. É muito mais que isso. É o seu eu. Espero que você tenha curtido, espero que isso faça sentido. Se não fizer, se você discordar de mim, por favor, me fala. Eu sou muito aberto a aprender, eu gosto de questionar, eu gosto de que me questionem para que eu possa crescer também. E seria uma honra saber o que você está pensando, o que você está achando dos vídeos. Então, dê seu comentário, se fizer sentido, mande para outra pessoa. Já deve estar disponível o e-book Supere Suas Crenças Limitantes. Está na Amazon, está na Eduz. Na Eduz você tem a oportunidade de comprar e já garantir uma sessão de mentoria comigo. Então, corra até lá, compre, também dê o seu feedback e a gente se vê na próxima. Um abraço, tchau!